Bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, shalom. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te Aleluia. agradecemos, te louvamos por esta manhã. Estamos aqui, ó Pai, neste trabalho sobre posição e personalidade. E precisamos, ó Pai, ser visitados, limpos, restaurados Em e nome de colocados, ó Jesus. Pai amado, num ambiente onde verdadeiramente nos torna possível acessar aquilo que temos para ser somente a nossa vida. Em nome de Jesus. Já é muito complicado, muito difícil nós lidarmos com a nossa própria iniquidade, com aquilo que nós já Sim. herdamos, aquilo que nós produzimos, Uhum. vencer o mal de cada dia para só o nosso. Agora, se ficarmos sobrepostos, ó Pai, teremos iniquidade de outros, o mal de cada dia de cada um para Então, vencer. E isso vai fica muito complicado, muito difícil. Então, em nome de Jesus, nos ajuda a ter entendimento e a sair ou a entrar em ambientes onde verdadeiramente possamos ficar, ó Pai, limpos e totalmente livres de toda esta regência, seja por onde ela entrou, que verdadeiramente ela possa sair em nome de Jesus. Guarda-nos, tenha misericórdia de nós, nosso ministério, nossas famílias, Mateus, a Letícia, os filhos dos seus filhos, a chamada de cada um, aquilo que eles têm, ó Pai amado, como de propriedades, de finanças, de saúde, de mente, de alma, que estejam guardados, Pai, que nós estejamos guardados. Em nome de Jesus. Amém e amém. amém, amém. Mas hoje, antes de entrar no assunto, eu queria só chamar a atenção para um ponto rapidinho a respeito de histórico. É muito assustador quando a gente não usa, não aplica o histórico. Porque quando a gente não aplica o histórico, o que é aplicar o histórico? Aplicar o histórico é você tomar uma atitude, uma decisão por um ato ou um feito daquele momento, seja de uma pessoa, de uma instituição, porque isso é muito mundano, isso é muito carnal, isso é muito diabólico, e Sim, isso é muito inserido dentro de um sistema. Então, sim. as lojas funcionam assim. As lojas, elas não levam em conta absolutamente nada. A minha irmã, por exemplo, ela compra no Magazine Luiza há mais de 30 anos. Ela nunca atrasou uma prestação. Mas se ela deixar de pagar uma prestação de R$ 9,90 de um liquidificador, o nome dela vai para o Serasa, vai para o SPC, vai ser cortado o crédito dela e acabou. Porque eles não levam em conta o histórico. Eles não vão ligar para ela e falar, Rita, olha, você está devendo R$ 9,90 aqui, nós vamos dar baixa nisso, nós vamos esperar você ter o recurso, porque você trabalhou com a gente 30 e tantos anos, aí você compra, você sempre pagou certinho. Então é um momento que você está passando, você está aí liberada, fica tranquila, seu crédito está aberto, estamos aqui para receber você. A loja não faz isso, porque ela tem um sistema e ela precisa, então, se não pagou, para, não tem mais crédito. E nós aplicamos isso, nós fazemos isso dentro da nossa vida, com pastores, com pais, com líderes, com filhos, com instituições. Então, pelo amor de Deus, leve em conta o histórico da pessoa. Quando acontecer um fato isolado, uma má resposta, uma coisa que você não gostou, um procedimento que aquela igreja que você congrega teve, qualquer coisa, seu marido, sua esposa, leve em conta, deixa a poeira baixar, deixa o sangue esfriar, não tome nenhuma atitude em momento de crise ou de nervosismo e leve em conta a história. Bom, como o meu filho é na trajetória da vida? Bom, ele faz isso. Bom, então alguma coisa aconteceu para ele fazer isso. Eu vou levar em conta o histórico. Aí você pode conversar, pode repreender, pode perguntar o que aconteceu, mas não lance o seu filho no SPC e no Serasa por um fato que você vai matar ele. Porque ele fala, nossa, mas todos esses anos, e agora porque eu fiz isso, meu pai e minha mãe já me condenaram, já me executaram, já não tem mais crédito, já não tem mais moral, já estou no SPC, já estou no Serasa, já estou recebendo ligação de cobrança. Você entendeu? Então, assim, por favor, pense nisso um pouquinho. Aplique isso na sua vida, leve em conta o histórico, veja o que está acontecendo, veja quem está ao teu redor, como é o procedimento dessa pessoa, porque as pessoas falham. Entenda isso também, por favor. As pessoas, elas têm problemas, elas têm limitações. Não é todo dia que você está bem, não é todo dia que você está voando, seja em que área for. Então, de repente, você está lá na sua igreja, o pastor fez uma pregação ou falou algo meio atravessado que você não gostou, aí pronto, você já sai sentenciando, falando para a igreja inteira, já fala de sair para a igreja, já julga, já faz. Mas e o histórico desse pastor? E o histórico desse ministério? Você não vai levar em conta?
2 anos, 3 anos, 4 anos que você está lá, aí você vai levar em conta um fato isolado e ali você executa o seu juízo. Então, toma cuidado com isso. Ore nesse aspecto. Eu amanheci com isso hoje, pensando nisso. Nós somos muito cruéis quando nós fazemos isso. A Sim. verdade é que, né, há uma crueldade no nosso coração, porque nós exigimos uma perfeição da onde não vai ter. Nós queremos uma perfeição dos homens, nós queremos que os homens, as instituições, sejam perfeitas. Eu não estou falando numa prática pecaminosa onde arrebentou com tudo, aí não tem jeito, né? Aí você vai ver a conduta saiu, mas tem coisa que é um problema que dá para você contornar, relevar, esperar, aí você vai ver se realmente a pessoa se perdeu ou se foi um fato isolado. Mas leve em conta o histórico, em nome de Jesus. Amém? Pastor aí com a sobreposição. Então, dentro disso que o pastor está falando, nós estamos falando a respeito de idolatria, raiz de amargura, que nos leva para lugares de governo maldito, né? Governos de maldição. E aqui nós vemos a vida de Marta se estabelecendo num lugar de religiosidade. Então, dentro disso que o pastor está falando, nós podemos ver ali que Marta, ela entrou num lugar chamado idealismo. Eu achei interessante, hoje o apóstolo estava falando a respeito de Provérbios, Provérbios 16, então ele estava falando da obra do idealismo, ele gastou um pouco de tempo falando sobre isso. Então, às vezes nós idealizamos a conduta das pessoas, às vezes idealizamos a conduta do próprio Deus, porque nós, às vezes, queremos mandar em Deus. Deus, o senhor tem que agir dessa maneira. E eu não me lembro se nós já falamos a respeito de Jesus e João Batista. João Batista tinha uma expectativa, eu creio, em relação a Deus, a Jesus, da forma dele agir para trazer a salvação para ele, que estava ali preso no cárcere. E Jesus teve que trazer uma resposta para ele de acordo com o destino profético de João Batista. Ele falou: olha, os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem e os mortos ressuscitam. Não é? Porque verdadeiramente, às vezes, nós entramos num lugar onde Deus tem que satisfazer as nossas expectativas. Nós já passamos por uma renúncia a respeito de fazermos uma imagem errada de Jesus Cristo, de Deus, da maneira dele agir. Então, hoje, em relação a isso que o pastor Alexandre está falando, então vamos tomar isso para a nossa vida, é algo muito sério. Marta, ela cometeu erros graves aqui em relação àquilo que seria Jesus e a própria manifestação dele, ao lhe chamar a atenção, ao querer que ele fosse falar com Maria, tudo por quê? Porque ela tinha uma visão errada. Ela achava que ela estava na posição certa, que tudo que ela fazia era certo. Então, havia dentro do entendimento de Marta um perfeccionismo dentro das suas próprias escolhas. Então, ela achava que Jesus tinha que aprová-la dentro daquilo que ela estava fazendo. E Jesus a surpreendeu com uma nova cultura, com uma nova maneira que ela deveria se manifestar. E é exatamente disso que nós vamos falar hoje. Nós estamos trabalhando o sistema, a desmontagem de um sistema religioso. Primeiro dentro de nós, depois segundo, dentro daquilo que são as autoridades eclesiásticas, e depois dentro de todo um sistema religioso. Nós vamos crescer nesse entendimento em nome de Jesus. Talvez a gente tenha que entrar um pouco em Jezabel e a manifestação de endeusar Beelzebub dentro do nosso coração, mas nós vamos trabalhar em cima de alguns textos, quais o senhor tem nos dado. Nós temos aqui Marta e Maria, na parte da idolatria ou a manifestação daquilo que nós achamos ser o verdadeiro comportamento de Deus. Deus tem que se comportar assim, porque eu penso assim. Nós precisamos desmontar isso. Deus, ele não é obrigado a fazer aquilo que nós achamos que ele deve fazer. A palavra de Deus diz que aquilo que é elevado para os homens não tem nenhum valor para Deus, não é? Então, Deus vai querer desmontar isso enquanto o nosso relacionamento conosco mesmo, não é? Então, Marta e Maria, dentro de nós. E aí nós vamos crescendo nisso, para que essa religiosidade, nós temos aprendido que a nossa alma, ela busca altares para a adoração. Então, nós não queremos adorar no lugar errado. Não queremos que a nossa alma se dobre nos lugares errados. A palavra de Deus diz: eu encontrei os teus altares, Senhor, Senhor Deus e Rei meu. Mas a minha alma, ela está suspirando pelos teus atos. Então, nós temos um entendimento que a nossa alma suspira pela presença de Deus.
A nossa carne exulta e suspira pelos seus atos. Davi estava falando nos Salmos ali, o salmista estava falando a respeito dos desejos da sua alma de adorar a Deus. Então, hoje, nós temos o nosso espírito recriado. E nosso espírito recriado se dobra diante da presença majestosa do Senhor. E é essa presença que precisa encher a nossa alma com aquilo que é novo, com aquilo que é celestial, com aquilo que vai confundir a nossa mente, na verdade, religiosa. Vai destruir aqueles fundamentos que a nossa mente religiosa colocou. Eu tenho observado, amados, porque eu tenho saído desses lugares de religiosidade e eu tenho observado o quê? Quantos... Está todo mundo ouvindo? Quantos rituais eu criei na minha mente religiosa? Então, o adversário, quantas vezes ele me atormentou, porque eu não estava fazendo uma adoração primeiro, um louvor primeiro, todo um ritual, como se eu estivesse acendendo vela para alguns determinadas entidades, não é? Alguns santos, e para depois poder entrar na presença de Deus, como se Deus já não estivesse dentro de mim. Então, ele criou todo um protocolo para que eu fosse fazer uma oração simples. Então, o adversário queria que eu fosse para o joelho, o adversário queria que eu fosse para aquela manifestação de um caminho que eu trilhei. E um caminho que eu estava... Quer procurar aqui? Pergunta aí de novo para responder. Irmãos, está tudo normal aí? Tá. Então, tá bom, graças a Deus. Então, nós vamos entrando por um caminho em que tudo aquilo, aquele ritualzinho, sabe? Como se a gente estivesse numa obra de magia, de idolatria, de feitiçaria, fosse cumprido por mim. Então, hoje eu entendo que eu tenho que ter liberdade com meu Deus. Tem uma figura, é muito interessante que o pessoal coloca a respeito de que a religião coloca o passarinho dentro da gaiola. E foi isso que o adversário fez. Paulo vem, no livro de Gálatas, trabalhando a respeito da liberdade. Para a liberdade, vocês foram libertos. Para a liberdade, Jesus te chamou. Não vai tomar ocasião para manifestar a carne, mas Deus te chamou para a liberdade. E aí o adversário queria colocar sobre a minha vida como se em todo tempo eu estivesse na presença de um juiz. Ele não queria que eu estivesse na presença do meu Deus, meu irmão mais velho, do Deus, meu amigo, do Deus, meu pai. Não, eu tinha que sempre estar diante do Deus juiz, do Deus Senhor, o que manda, o que tem que dominar sobre tudo. E isso criou uma mentalidade rigorosa, legalista, uma mentalidade idealista, como o nosso apóstolo hoje cedo. Então, o ideal do meu Deus é que eu seja perfeita. Amados, eu me converti, minha primeira pastora, Belkis, Ministério de Libertação, não é? Ela fazia culto às segundas-feiras, e ela trazia ali as revelações, ela tinha uma equipe de intercessão que a cobria atrás, isso há 30 anos atrás, mais ou menos, a cobria na hora da intercessão, ela fazia as revelações ali, uma coisa muito tremenda, e depois ela encaminhada para cada intercessor orar pelas pessoas. Depois disso, o fundamento da minha conversão, Valnice Milhomens, eu assistia a Palavra da Fé, assistia a escola bíblica que ela fazia aos sábados pela Bandeirantes. Então, a minha conversão foi uma conversão de alimento sólido, só que também debaixo de uma santidade muito firme. Só que a minha mente carente entrou por um caminho onde a santidade se tornou maior do que o meu relacionamento com Deus. Eu precisava ser santa. E eu precisava ser santa antes de entrar na presença de Deus. Eu precisava ser perfeita em mim mesma antes de entrar na presença de Deus. E é desse tipo de religião, de manifestações de trevas, que nós precisamos combater. As manifestações daquilo que são as expectativas que temos para entrar na presença de Deus, e de repente isso se tornou um modus operandi que formou uma pessoa dentro de mim e que resiste à Fátima verdadeira. E como eu falei, dentro daquela visão, o adversário falando não vai comer, não vai comer, não vai comer. Por quê? Porque ele sabia que havia todo um sistema religioso formado aqui dentro de mim e que era um sistema extremamente parecido com o farisaico. Isso não quer dizer que a apóstola Valnice Milhomens tivesse me dado algum fundamento errado. Muito pelo contrário, fundamentos certos, personalidade restaurada, li aquele livro, me submeti a todas aquelas portas, não é, que ela fala de restauração da alma. Eu creio que muito da minha maneira de interceder
vem muito da vida da apóstola Valnice, mas eu nunca quis ser uma cópia dela, mas eu peguei aquela unção, aquele DNA que ela tinha, para aquele vigor na oração, aquela certeza de que Deus iria operar através da intercessão, e isso veio da parte dessa mulher, muito abençoada por Deus. Mas veja bem, ela falou a respeito de que Deus a tinha num nível de que uma bala se tornava uma tentação para ela. Como você acha que um coração doente como o meu recebeu isso? Eu inverti a palavra. Então, era o nível de santificação que Deus estava requerendo da vida dela. Uma bala lhe era por tentação. Agora, eu, nova convertida, enfiei aquilo na minha cabeça. Teve um dia que eu e meu esposo oramos sobre isso. Senhor, esse nível de santidade não é para minha esposa. Então, que ela saia desse lugar de perverter a palavra, de distorcer a palavra para o legalismo. Porque o legalismo, ele quer se apresentar diante do Senhor com as suas obras. Senhor, eu cumpro a lei, me aceita. E aí, você vai entrando nesses ditames onde o cordeiro sacrificado não precisa estar na sua vida. Você se torna uma pessoa boa e autojustificada. E uma vez, falando com Deus, eu falei para ele, Senhor, estava lendo um livro de John Bevere e ele estava falando a respeito da sua caminhada com Jesus. E, se eu não me engano, é a respeito do casamento, aquele livro. E ele estava falando que perguntou para Deus um dia o que é que o separava, assim, de ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. E ele falou que parou um pouco, e aí ele perguntou, Senhor, o que me separa? E ele falou, faça isso. E eu peguei o livro, fechei e falei, então, o que o senhor fala para mim? E o senhor falou claramente ao meu espírito, claramente, autojustiça. O fundamento da religião é autojustiça. Marta, autojustificada. Eu faço. Ninguém vai fazer comigo? Eu faço. O senhor não vai corrigir? Eu faço. Eu sou boa, eu sou ótima, eu sou excelente. Olha os teus princípios. Estão todos aqui. Só que o Senhor, ele não vai coadunar, ele não vai te aprovar, ele não vai se ligar com você, ele não vai permitir que essa religião se manifeste na sua vida, porque senão ele estaria falando para o filho dele, Jesus, você foi, mas hoje, por causa da Fatiminha, eu vou deixar o teu sacrifício do lado. Ele não vai fazer isso. Ou é pela cruz, ou não é nada. Lembra de Nadab e Abiú? Vou me chegar à presença de Deus sem ser através do fogo que foi colocado lá no sacrifício do Cristo vivo, lá no átrio. Não vai entrar na minha presença se não tiver o fogo do sacrifício. Então, eu queria desmerecer o sacrifício de Deus, porque eu queria ser aprovada por mim mesma. Eu achava que havia alguma virtude em mim. E aí, eu queria me apresentar. E quanto mais eu buscava a presença de Deus por conta das minhas boas obras, e mais eu ia ficando distante do Senhor. Então, é esse tipo de manifestação que nós precisamos combater, porque isso é raiz de amargura, vai te levar para um governo amargo, maldito. Eu estou falando aqui da minha vida e das minhas particularidades, para que possamos entender como é o sistema operacional do adversário. E se nós pegarmos depois pela libertinagem, não é? Por aquele liberalismo, tô nem aí. E como meu esposo às vezes fala, um nada na graça, o outro quer nadar no legalismo, um nada, né? E se manifesta na liberalidade de Deus. Não, o sangue está lá, eu levo a minha vida do jeito que eu quero e o sangue cobre. O outro leva a sua vida num rigor. Deus é meu Senhor, mas e teu Salvador? Você necessita do sangue? Não, eu só obedeço. Eu obedeço e está muito bom. Não preciso do sangue. Eu apresento as boas obras. Outro não apresenta a obediência, só apresenta o sangue. Olha o desequilíbrio. Aquele que tem o Filho de Deus vivo no seu coração não vive pecando. Não vai andar em libertinagem, só que também não vai andar naquele rigor. Colossenses capítulo 2 fala disso. Um rigor ascético. Um rigor ali que te mata, te machuca. Mas é como um leão domado. Está dentro da jaula. Porque quando a sensualidade do pecado se manifesta, não tem poder algum, que é o que Paulo explica ali no livro de Colossenses, porque não aceita a verdadeira justificação de Deus através da cruz do Calvário. Então, amados, o Senhor, ele quer desmontar tudo isso. Nós colocamos aqui o ambiente de Marta e de Maria. Maria rebelde, Marta também rebelde. Uma tomou a decisão certa, o ouvido aberto.
quietada aos pés de Cristo. Onde o Senhor for, eu quero ouvir a tua voz e a tua palavra. E ela conseguiu receber o elogio que o nosso coração quer receber de Deus. A boa parte, filha, é essa que você está fazendo, não vai ser tirada. Enquanto Marta, ela recebeu uma sentença de que ela estava agitada e preocupada com muitas coisas, e ela precisava seguir o exemplo de Maria. Amém? O pastor Alexandre vai falar. Aí nós estamos tratando de sobreposição, aí nós podemos ver nesses minutos aí que a pastora deu esse relato, quanta coisa foi sobreposta nessa caminhada. E parecia coisas muito espirituais, muito firmes, e foi ficando sobreposta. Sim. Então, eu entendo que há um perigo muito grande. E dentro dessa crueldade de não levar o histórico em conta, às vezes nós nos matamos porque nós não levamos nem o nosso histórico em conta. Nós temos uma conduta, temos uma vida, mas quando nós chegamos num ponto que nós erramos em alguma coisa, nós mesmos já colocamos nosso nome no Serasa, no SPC, começamos a ligar para cobrar, oficial de justiça, penhora, porque eu não posso errar. Então você é cruel com você mesmo, às vezes. Você é cruel com a tua chamada, você é cruel com a tua chamada de mãe, de pastora, de filha de Deus, de esposa. Então você precisa levar em conta o teu histórico para você viver uma vida mais descansada. Eu preciso levar em conta o meu histórico para eu poder levar uma vida mais descansada a respeito da minha própria conduta. Porque de repente eu faço uma coisa que eu saio da rota e aí, se eu pegar aquilo isoladamente, eu vou me prejudicar. E nós podemos fazer isso, ter esse nível de crueldade para a nossa própria vida. Porque se nós estivermos num ambiente desse que a pastora relatou agora, facilmente, quantas vezes ela foi cruel com ela mesma? Quantas vezes ela não levou em conta o histórico dela? Várias, centenas de vezes. Ela se feriu demais. Ela não precisava de ninguém para não levar em conta o histórico dela. Ela mesma fazia isso com a sua própria vida. E isso vai trazendo um ambiente de desaprovação, de reprovação, de condenação, de acusação, onde você fica cada vez mais mergulhado no mundo que você é um fracasso, porque você não consegue cumprir tudo em todo o tempo. Então, quando ela é pega aos seus próprios olhos numa falha, num erro, em algo que ela fez que está fora de um padrão, ela então desconsidera totalmente o histórico, quem ela é em Deus, e trabalha só com aquilo, e ela se mata. Então, é importante que nós levemos em conta o histórico das pessoas, mas é muito importante que nós levemos em conta o nosso próprio histórico, porque de repente você não precisa de ninguém para estar te acusando, te condenando, te matando. Você mesma ou você mesmo faz esse trabalho contra a tua vida. Você mesmo executa isso. Você não se limpa, não se perdoa, não releva, não para pensar, não, mas eu não sou assim. Eu fiz isso. Eu pensei isso, eu falei isso, eu agi assim, mas eu não sou assim. A minha essência em Cristo, ela é outra coisa. Então, eu vou me arrepender disso, vou limpar esse mundo espiritual, vou pedir perdão para quem eu feri ou o que aconteceu e vou tocar minha vida para frente. Mas nós paramos, nós ficamos travados nisso, porque agora não dá mais. Agora é SPC, Serasa, porque nós nos tornamos endividados aos nossos próprios olhos. E quem vai pagar essa conta? Se o sangue para você não é suficiente, se você já aplica a tua justiça, a força do teu braço, a tua santidade, se você falhou, você está desprovido. Se você falhou, você não tem recurso. Se você errou, é porque você não é tão boa assim. Se você não é tão boa assim, você ficou completamente num mundo de falência espiritual, por causa de um fato isolado que você foi cruel com você mesmo. Então, que nós nos atentemos aí a tudo isso, para sairmos de tanta sobreposição e sairmos também desse ambiente de crueldade de executar a morte em nossas próprias vidas. Amém. Então, tudo isso que o pastor Alexandre está falando é muito sério, porque quantas vezes me vi em solidão, sem saber para onde ir. Por quê? Porque qualquer coisa que eu fizesse, quer dizer, veja o peso, uma bala te é por tentação. Aí eu confundia tentação com pecado. Se eu pegasse algum tipo de sentimento, algum tipo de perdão, de pensamento que viesse para mim, mesmo eu não dando vazão ao pensamento, eu pequei. A palavra, ela diz que não nos deixes cair em tentação.
Mas o pensamento, ele pode vir. Aí eu vou usar o escudo da fé, a espada do Espírito, e vou aniquilá-lo. Mas mesmo eu dando contra o pensamento, não aceitando o pensamento, o adversário fala, você pecou. E eu, assim, involuntariamente, entrava naquele mundo de autocondenação, de condenação, naquele mundo de que era como se o sistema religioso falasse para mim, lance fora a sua humanidade. Você entende o que eu estou falando? Lance fora a sua humanidade. Como eu iria fazer isso? Então, o peso da condenação era muito grande, porque atingiu um nível muito terrível, chamado consciência. A religião, porque eu falo da sobreposição a respeito da religião, porque ela atinge o nível de consciência. Ela vai normatizar coisas que Deus, através da nossa própria consciência, não normatizou, e ela vai colocar debaixo de lei coisas que Deus não colocou. Então, a consciência, a palavra de Deus diz que ela defende, ora ela acusa, para que nós possamos ter aquele entendimento de que nós precisamos de alguém para nos salvar. Mas o que acontece é que a força da religiosidade, o sistema religioso ao qual eu entrei, ela começou a falar para a minha consciência, não, a consciência de pecado sua precisa ser grande. Perdão. Deus é santo. Olha a santidade dele. Então, nem manifeste. Você está com esse sentimento, você pecou, mesmo eu dando contra o sentimento. Então, o que acontece? Aí eu fui entrando naquela gaiola que falam que a religiosidade faz. Eu entrei naquela gaiola e ali eu me flagelava. Sabe quem faz isso? É a obra de Jezabel, porque ela vai misturar a idolatria com a feitiçaria. E aí eu queria me controlar e controlar ao Senhor, dentro daquilo que ele acharia certo ou errado. Aí eu precisaria fazer como Saul, tergiversar, dar a força da lei. Ah, mas você fez assim? Ah, eu deixei só um pouquinho para oferecer para o Senhor. Olha aqui, a ovelha, o boi, o melhor das coisas. O povo que pediu. Era isso que eu fazia comigo mesma. Eu estava debaixo de um cativeiro religioso terrível, porque eu tinha muito medo no meu coração. Eu não entendia que Jesus, quando o homem caiu, ele já tinha preparado o plano da salvação. Ele já tinha olhado com o Pai, e quando eles estavam construindo todas as coisas, que o tempo de Deus é eterno, é um eterno presente, ele já tinha visto que o homem já tinha caído. Eles planejaram e já aconteceu. Então, debaixo dos olhos eternos do Senhor, o homem caiu, Jesus já tinha falado, eu vou. É tudo muito instantâneo diante do Senhor. Para nós, não. O tempo é linear. Hora após hora, dia após dia, mês após mês, semana, né? Assim. Mas para Deus, não. Então, Jesus, quando o homem perdeu a veste de glória, Jesus já tinha sido entregue na fundação do mundo para se mover a favor do homem. Mas para mim, não. Para mim, sabe, amados, por quanto tempo eu fiquei com aquele versículo que está em Gênesis, se eu não me engano, é Gênesis 17, que fala sobre Abraão, anda na minha presença e ser perfeito? Sabe quanto tempo eu olhei para a Bíblia e li? Seja perfeito e anda na minha presença. Por muito tempo. Muito tempo eu fiquei com o versículo dessa maneira. Seja perfeita e depois você anda na minha presença. Até que um dia, aqui nessa cidade do Artina, que já fazia 4, 5 anos que eu havia me convertido, sei lá quanto tempo depois eu li a Bíblia, e, meu Deus, primeiro eu ando na presença dele, que é Jeová Macedécem, é ele que me santifica. Como eu fui entender que, em primeiro lugar, eu fico perfeita para depois entrar na presença de Deus? Já devia fazer, acho que, sei lá quantos anos, eu estava aqui na Eclésia, numa igreja que frequentávamos, quando esse entendimento chegou até mim. Fazia muito tempo que eu estava aqui na nossa cidade. Então, amados, veja como o espírito da religiosidade nos pega. Quem se lembra de um rapaz que foi ao Fantástico e ele pegou e o repórter falou assim para ele, mas por que o senhor casou com essa mulher? O senhor mandou o marido dela separar dela, tudo? Ele pegou e falou, olha aqui está na Bíblia. E ele foi e pegou diante do repórter, em rede nacional, fantástico. Ele falou assim, aqui está escrito, vai, adultera e toma essa mulher para mim, para você. Então, ele não viu que Deus estava falando a respeito de adúltera, tinha um acento que ele não viu.
E ele só viu diante do repórter. Sabe o que é isso? Cobiça do coração. O engano veio até ele. Ele já... Aqui, ó, foi perto aqui do meu bairro. Então, minha irmã, exatamente. Sabe o que aconteceu com esse homem? Cobiça do coração. E sabe o que aconteceu com o meu coração? Com a minha vida? Cobiça do meu coração. Porque eu queria ser perfeita para além de Deus. Não preciso de Deus. Eu vou e leio a palavra, ao contrário. Então, o nosso discernimento, ele pode ser muito prejudicado por conta da carência e da cobiça do nosso coração. Nós achamos que estamos vendo tudo claramente, mas o Senhor fala, o teu coração é demasiadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração e os rins. Ou seja, ele passa o filtro, que é o rim, ele passa o filtro da palavra que vai purificar o sangue que corre nas nossas veias. Se é o sangue de Adão, se é o nosso próprio, se é o sangue do Cristo vivo, o sangue de Adão que nos leva para esses lugares de religiosidade tão profundos, onde a nossa mente vai sendo enganada, e todo um espírito de Jezabel atuando para que eu fosse, entronizasse Beelzebul. Por quê, amados? Veja aqui. A palavra de Deus diz assim, quem cai em um mandamento, cai em todos. Então, você imagina que tipo de manifestação ficou na minha vida. A manifestação que era o amor de Deus é para todo mundo, mas para mim, uma pecadora tão contumaz, não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Mas, ao mesmo tempo, tinha um paradoxo. Por quê? Porque o pouquinho de obra que eu conseguia fazer, eu ficava feliz e corria a entrar na presença de Deus, e Deus não me recebia. Então, Deus não me recebia quando eu estava condenada, porque ele não podia me receber, afinal, eu tinha pecado. E Deus não podia me receber, porque afinal eu tinha feito as coisas certas e eu queria entrar com a minha boa obra. Então, eu estava sempre distante do Senhor. Veja o que a machucadura e a carência do meu coração fez comigo. Sistema religioso implantado. A rejeição faz isso. A mágoa faz isso. A tristeza faz isso. A idolatria faz isso. Que é o que nós estamos tratando aqui, através de Deuteronômio 29. Então, o Senhor está te chamando e me chamando. Saia desse sistema religioso parecido com Marta. Marta tinha o seu próprio estigma, como nós falamos, por conjectura. Uma mulher não serve. Uma mulher serve. Uma mulher não vai ficar parada enquanto os homens estão falando dentro da cultura. Isso é uma conjectura nossa. Mas existem coisas que são muito reais dentro do teu coração e no meu coração, que permitiu que um sistema religioso se manifestasse nas nossas vidas, a ponto de sairmos do lugar do primeiro amor e depois chegarmos para receber uma palavra tão dura do Senhor falando lá em Apocalipse 3, estou à porta e estou batendo. Se alguém abrir, é exatamente isso. O sistema religioso, ele expulsa Jesus. Foi o que aconteceu no meu coração. Eu fui saindo daquele amor. Eu fui saindo daquele lugar de graça. Fui saindo daquele lugar de intimidade com Deus. Eu gostava de me relacionar com Deus, ainda que tivesse a raiz do legalismo ali muito firme, mas essa raiz do legalismo, quando a machucadura se estabeleceu, aí acabou tudo. Quando eu fui rejeitada pelo sistema religioso por conta dos dons que estavam sobre a minha vida, o tipo de ministério, todas as outras coisas mais, meus próprios pecados, o que aconteceu? Eu morri diante dos meus próprios olhos. Eu falei, bom, então eu não tenho nenhuma obra, e, ao mesmo tempo, eu não consigo servir a Deus no nível de santidade que ele precisa. Então, o homem não me quer, Deus também não me quer. É esse tipo de manifestação que nós precisamos combater. Dentro da casa do Senhor, mas mortos, porque o sistema religioso dentro de nós se estabeleceu. Eu não estou falando fora, que depois nós vamos combater isso. E eu não estou falando de um sistema também dentro de uma autoridade espiritual, no qual, às vezes, vamos precisar nos manifestar com muita veemência para que saiamos daquela condenação daquele chefe, não é? Espiritual. Então, o Senhor, ele está tratando hoje comigo, com você. Você hospedou Jesus na sua casa? Ah, hospedei. Você parou para ouvir? Jesus está aí dentro de mim e de você. Qual é o tempo que gastamos com ele para lhe ouvir a voz? É um combate para a minha vida, amados. Ouvir a voz do meu Cristo. Às vezes eu estou trabalhando, o adversário fala, você só trabalha. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou ouvindo a voz do meu Cristo. Eu estou debaixo de produção, mas quando eu me sento, eu falo, o Senhor vem comigo. Mas para o adversário não está bom. Aí o sistema religioso que foi formado dentro de mim, na sobreposição de uma personalidade,
que é uma outra Fátima, que cada vez mais está sendo executada no juízo da parte de Deus, pelo poder da palavra, ele quer se levantar e falar para mim, a serpentezinha, essa folha de figueira, ele está vindo, você não vai ter medo? Continue com medo de Deus. Observe que o sentimento que Adão teve foi exatamente o de intimidação. A consciência da gente, amados, debaixo desse tipo de manifestação de trevas que é tão perigoso dentro da igreja, o sentimento que vem é a nossa consciência, ela fica impura, porque você olha para você mesmo e você olha para Deus, mas acabou a pureza. Você pega a consciência sua, ela fala, você está contaminada, você não está pura para entrar diante do Senhor, você vai andar na presença do Deus que é santo e perfeito, sem estar perfeita, você não pode entrar. A consciência nossa fala isso, e a balança se torna enganosa. A balança da nossa consciência, veja bem, aqueles que não tiverem a oportunidade de ouvir a respeito de Jesus, o critério do Pai será a própria consciência da pessoa, que tem o poder de discernir entre o vivo e o morto, só olhando para a natureza. Salmo 19, e junto com a palavra da consciência, até a natureza demonstra que existe um Criador. O homem vai ser julgado por esse tipo de lei, se ele não tiver ouvido Jesus. A consciência dele o julgará, o manterá absolvido ou não. Se ele gerou um coração idólatra ou se ele gerou um coração de adorador àquele que é o Criador. Então, olha o nível de corrupção que o adversário quer trazer para mim e para você, a ponto de trazer dentro da minha própria consciência uma impureza, uma contaminação, uma corrupção e uma cauterização. E aí ela fica dura. E não conseguimos mais ouvir a voz do Senhor, que está nos absolvendo e nos chamando. Venha, filha, venha, o caminho está aberto. Jesus trilhou esse caminho para você, você não precisa ficar aí. Venha, se aproxime, como ele fez com Adão, e levando as vestes para cobrir a sua nudez. Amém? A obra da religião é nos manter nus diante dos nossos próprios olhos. Mesmo Deus tendo sacrificado o Cordeiro Santo que nos traz a paz. Isso é sério e nós precisamos pedir para Deus que nos livre desses ambientes tão terríveis. Amém? Em nome de Jesus. Mas nós vamos interromper um pouquinho aqui, fazer um trabalho aqui em cima de uma linha de raciocínio, porque assim, Efésios 6, versículo 14, escrito assim, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, nós vamos fazer uma prática aqui, você vai ter um tempinho para você pensar, meditar, e eu quero orar por você, porque nós temos atendido algumas pessoas, passado por alguns casos, e as pessoas foram dardejadas para a morte. Então, presta bem atenção nisso. Então, existem esses dardos inflamados do maligno, e quando nós não estamos com esse escudo da fé, para apagar esse dardo inflamado do maligno, nós somos dardejados para a morte. Então, tem vezes que a gente é dardejado, e é uma coisa assim que você logo consegue se desvencilhar daquilo. Mas existiram dardos inflamados do maligno que vieram contra a tua vida e que eu creio que o Espírito Santo vai fazer você lembrar exatamente desse ponto, que esse dardejar do adversário, esse dardo inflamado foi para morte. E daquele dia para cá, você tem sentido realmente um ambiente de morte nessa área. Então, a área que você pensar. Nós tivemos aí observando algumas coisas, pessoas, por exemplo, que se um dardo inflamado do maligno para ela, que ela ficou dardejada para a morte, foi ver uma coisa quase concluída, algo que estava para acontecer e de repente veio uma resposta negativa. E aquilo então se tornou um dardo inflamado do maligno, porque entra assim, olha, Deus não fez nada, não aconteceu nada, a tua vida não vai mudar, vai ser a mesma coisa. E aquilo, a pessoa foi dardejada para a morte. Então, estou dando um exemplo. Um outro exemplo que aconteceu, a pessoa estava num ambiente e de repente ela foi exposta por uma outra pessoa totalmente fora do contexto, sem necessidade. Ela já estava sendo tratada de certos assuntos e, de repente, ela viu a vida dela sendo colocada ali na presença de outras pessoas e ela não suportou aquilo. Foi dardejada
para a morte. Então, estou dando uns exemplos só para os irmãos poderem pensar um pouquinho na sua vida, eu na minha vida. O que eu fui dardejado para a morte? O que o adversário se levantou numa situação que aconteceu, e ao invés daquilo ser coberto com esse sangue, ou a gente ter um entendimento da parte de certeza, por que que é esse escudo da fé? O dardo ele virá, mas o escudo da fé é para apagar os dardos inflamados do maligno. Não está falando que o escudo da fé vai fazer com que os dardos não venham, mas nós vamos ter poder de apagar os dardos inflamados. Agora, quando nós levamos esses baques, nós ficamos sem o escudo da fé. E o dardo inflamado, ele então entra e ele pode chegar até o ponto de gerar morte. Então, se você aí detectou na tua vida, em alguma área, em algum procedimento, em alguma coisa que você passou há anos ou está passando agora, mais recente, que você percebeu que você não tinha o escudo da fé, que aquilo veio de uma forma que te pegou, assim, de uma forma tão abrupta, grotesca, que chegou de repente e te arrebentou e você percebeu, pastor, naquele dia, naquele momento, naquela área, eu fui dardejado ou dardejado para a morte. É isso que você vai ter que apresentar. Mentira. É isso que nós vamos orar hoje, para que você, então, e eu saiamos desse ambiente, desse lugar onde nós somos dardejados para a morte. Por quê? Porque isso fez com que realmente nós ficássemos num lugar onde nós parássemos de nos alimentar daquilo que o Senhor tinha para nós. Em todos esses casos que eu citei, o quadro vai ser revertido. Em algumas coisas o quadro já foi revertido, em outros o quadro está para ser revertido. Mas o problema é que a pessoa fica morta lá atrás. Depois a bênção vai chegar, de repente esse quadro que você foi dardejado para a morte até já mudou a situação. Até isso já passou. Ah, não, já resolveu. Resolveu, mas como você ficou? Você ressuscitou? Você realmente está com o mesmo gás, a mesma fé, o mesmo entendimento que você tinha no dia que você foi dardejado para a morte? Ou você ficou naquele lugar no espírito, você ficou naquele lugar espiritual, daquele dia que você foi dardejado, e agora até o quadro mudou. Mas eu não saio daquele ambiente, entendeu? Então, muitas coisas, quando eu falo do meu último açougue, ali foi um lugar que eu era dardejado para a morte quase todo dia. Ali foi terrível. Foram 3 anos e meio os piores da minha vida. Só que se você parar para pensar no natural, foram anos maravilhosos. Porque eu já falei centenas de vezes que dali nós pagamos um monte de banco, quitamos a nossa casa, nosso filho casou. Financeiramente, foi um açougue excelente. Ele não me deu nada de prejuízo, ele só me deu lucro, eu só ganhei dinheiro e foi tudo bem. Apesar de eu estar totalmente fora da rota, fazendo coisas ali absurdas, como um balconista, como um crente, como um pastor. Ali foi a derrocada final da exposição da minha carnalidade, de não ter nenhum tipo de controle ou de domínio a nível de condutas ali naquele lugar. Mas mesmo assim, depois apelando logicamente para aquela parte que eu falei, para a pastora orar e pedir para o Senhor ter misericórdia pelos 50% dela, porque eu já era mesmo, então naquela palavra de Abraão, intercedendo por Sodoma e Gomorra, se tiver 10 justos, ele vai abaixando até chegar, tiver 5, se tiver, e foi indo até chegar em 10, e Deus falou, se tiver 10, eu suspendo. Então, nessa palavra, eu falei para minha esposa, vá até a presença do Senhor e fala, Senhor, meu marido já era, mas eu sou 50%. Então, suspende o juízo. Faça com que venha um comprador. Encerre esse ciclo na nossa vida, nos tira desse lugar, desse ambiente espiritual, antes que isso se torne algo em juízo. E passado poucos dias, eu creio que 15, 20 dias, o açougue foi vendido. Entendeu? Então, assim, eu pude entrar. Então, ainda assim, meu mesmo daquele jeito, Deus levou em conta 50% dela, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Glória a Deus. E a porcentagem que Deus opera de misericórdia, ela é muito grande, nós temos pregado sobre isso também. Então, ali naquele lugar, 3 anos e meio de dardos inflamados do maligno para a morte. Mas os resultados foram bons. Mas eu fiquei preso na morte. Eu fiquei naqueles ambientes de fracasso, de morte, de lugares de dor, de sofrimento, porque ali eu fui dardejado para a morte. E não é porque depois do quadro foi revertido
Não é porque depois eu paguei uma conta, não é porque depois eu vendi o açougue, que eu saí de lá bem. Tanto é que eu saí de lá e ficava 12 horas assistindo porcaria na televisão lá, The Blacklist, Ponto Cego, etc. Então, o que acontece? Se eu tivesse saído de lá bem espiritualmente, eu tinha voltado a fazer a obra, eu tinha feito as coisas, mas eu saí de lá arrebentado, mas com um resultado natural excelente. Talvez um dos melhores da nossa vida dentro de um comércio. Só que eu fui dardejado para a morte ali várias vezes. E eu estava lembrando esses dias, conversando com a minha irmã segunda-feira, perto de mim tinha um mercado muito grande. Era assim, eu até abri o açougue ali por causa do mercado, porque você pega aquele fluxo. E às vezes a pessoa fala assim: ah, mas tem um mercado muito grande, é um concorrente muito forte. Na verdade, um mercado muito grande, se você tiver uma casa de carne boa, que você trabalhar bem, aquele mercado é seu aliado, ele não é seu inimigo ou concorrente, porque ele vai trazer gente para você. Eu tinha essa consciência. Só que eu fui ferido um dia, no meu último ano, dia 24 de dezembro, eu ficava até às 8 e o mercado fechava às 6. Deu umas 6h15, mais ou menos, o açougue lotou. E eu olhei aquilo e eu comecei a ser dardejado para a morte. Você é um fracasso. Seu açougue só está cheio porque o mercado fechou. Se o mercado tivesse aberto, as pessoas estariam no mercado, não estariam no seu açougue. Eu fui. E aquilo foi entrando, porque eu não tinha o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Então, só para os irmãos entenderem como eu fui dardejado para a morte, esse é um exemplo de um dia. Então, ali, para mim, foi horrível. E eu fui lembrar disso agora, essa semana, conversando com a minha irmã. Como eu me senti ali humilhado, como eu me senti ali recebendo esmola, como o diabo me atacou. Porque eu sempre tive comércios bem estruturados, eu sabia o que eu estava fazendo, eu era bom naquilo. E, de repente, o diabo me levou a uma realidade e eu não podia falar que era mentira. Porque até 5 para 6 eu estava tendo um movimento normal de um dia 24 de dezembro, compatível com o movimento que eu tinha. Mas o açougue só estava cheio daquele jeito às 6h15 porque o mercado estava fechado. Se o mercado estivesse aberto, estariam no mercado, a maioria das pessoas que estavam ali. Então, ali eu fui dardejado para a morte, uma das vezes. E é disso que eu estou falando. Ah, pastor, mas depois o açougue vendeu, você pagou as contas, com o dinheiro lá você ficou 3 anos sossegado na sua casa. Não estou falando disso. Não estou falando de resultado terreno. Eu estou falando de resultados de morte espiritual que nós precisamos resolver. Dardejado para a morte. Então, se você foi dardejado para a morte, você vai receber essa oração. Amém. Se você lembrou de algo, se você tem algo que o Espírito Santo trouxe, ou se você então recebe essa oração, fala, Senhor, não estou lembrando de nada, mas eu vou receber a oração, e depois o Senhor vai me fazer lembrar, e a oração já foi recebida, entenda isso. Esquece o resultado, esquece que o quadro já reverteu. De repente você até já divorciou daquele marido, daquela esposa, você já é até viúva, viúvo, aquela empresa já fechou, você já saiu desse emprego, não tem mais relacionamento com aquela pessoa, não está mais naquela igreja, mas o ambiente que você foi dardejado para a morte ainda está aí dentro. E é desse lugar que você vai ter que ser curado. É desse lugar que você vai ter que ser curada. Porque de repente hoje você já está até numa outra vida. Ah, pastor, já larguei esse marido faz 20 anos, estou sossegada, estou sozinho, eu já casei de novo, já passou. Passou na terra. Mas espiritualmente falando, você pode estar presa num ambiente que você foi dardejada para a morte, porque você não tinha o escudo da fé. Então eu vou orar para que o Senhor nos visite, para que o Senhor nos tire desses ambientes, para que nós sejamos ressuscitados. Você precisa voltar a ser quem você era no dia que você foi dardejado. Eu preciso voltar, ainda que eu não terei mais, provavelmente, pelo que eu creio até agora que o Senhor falou comigo, eu não terei mais um comércio, principalmente uma casa de carne. Nem te quero, em nome de Jesus, que realmente eu nunca mais tenho. Mas eu preciso ser curado daquele dia. Eu fui gaguejado para a morte. Eu preciso sair daquele ambiente onde, aos meus próprios olhos, eu me sentia um mendigo. Eu me sentia ali alguém recebendo uma esmola. Eu me sentia alguém ali humilhado, falando assim: ó, você é um fracassado. Você precisa que uma outra porta se feche para entrar gente no teu comércio. Isso é mentira. Eu sabia que tanto é que nós tocamos o açougue com o mercado aberto. Na maioria do tempo, na verdade, era o contrário. Eu fechava às 8 e o mercado fechava às 10. De sábado era esse o horário. Mas no dia 24 e dia 31 de dezembro, eles fechavam às 6 e eu ficava até às 8. Então foi um ponto isolado. E eu tinha o meu movimento dentro da minha capacidade, dentro daquilo que eu estava gerando.
com o mercado aberto e tudo. Então, era um ataque, um dardo inflamado, mas que se tornou para mim uma realidade e que eu fui entender isso agora. Então, eu preciso me limpar disso, porque isso me fez mal. E isso pode trazer uma consequência em outra área que eu vou operar. Eu posso ficar aqui bombardeado por um outro ambiente. O adversário pode me pegar, por exemplo, e tentar levar isso, transicionar isso. Como é uma morte e uma legalidade que ficou na mão dele, ele me transicionar e falar assim: você é um fracasso. O seu ministério só está indo porque você pega as pessoas que estão com o apóstolo Éder. Um exemplo. Entendeu? E eu sei que isso acontece. A grande maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que também assistem e acompanham o apóstolo Éder e que estão com ele. E nós estamos autorizados a fazer isso por ele. Comece o seu trabalho, comece a tua rede, porque as pessoas vão começar a procurar vocês. E a partir do momento que a gente começou, a gente está aqui. Mas tem gente aqui que é filha dele, filho dele, mas está assistindo aqui. E Aleluia. isso daí já está autorizado, ele sabe, está tudo bem. Mas eu posso, dentro daquele ambiente de morte, me sentir hoje recebendo uma esmola do chamado do apóstolo Éder. E não tem nada a ver. Nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho, o apóstolo Éder está fazendo o trabalho dele, ele tem as pessoas que estão com ele, tem pessoas que estão assistindo ele, que são filhos nossos, autorizados por ele, tem pessoas que estão assistindo a gente, que são filhos dele, e está tudo bem. Porque ele é meu pai, porque nós estamos juntos, nós temos o mesmo propósito, estamos de acordo com isso, nós não somos inimigos ou concorrentes. Na verdade, o Ministério Morra é aliado à Rede Chema e ao Brado dos Leões, então não tem concorrência. Eu não estou aqui pegando o resto de Éder, e nem o Éder pegando o resto da minha vida. Ontem eu vi que ele estaria em Salvador, imediatamente eu peguei o folderzinho e mandei para a pastora Margarida, que mora na Bahia. Se ela puder ir, eu não tenho assim, eu vou tentar esconder, vou orar para ela não ver. Não, eu quero que ela vá lá. Eu quero que ela se exponha. Até porque ele nos ajuda muito. Tem muita gente que está caminhando com a gente, que ele faz um trabalho lá e facilita o nosso trabalho. Então não tem problema, nós estamos juntos. Só que o adversário pode querer pegar isso daí e trazer na minha vida. Ah, você só está fazendo isso, só está trabalhando assim por causa da sua esposa. Também é verdade. Eu não estaria aqui se não fosse por ela. O ministério é dela, a chamada é dela. Tudo que começou, a caminhada que ela está, é aqui. Mas eu tenho a minha chamada. Sim. Maravilhosa, por sinal. Eu tenho a minha chamada. Eu estou aqui também. Mas, logicamente, que eu sei, eu não sou tolo para olhar e saber se não fosse pelo trabalho que ela fez, nós não estaríamos aqui. Isso eu sei, uma consciência, é um reconhecimento, tem uma gratidão, um respeito e um reconhecimento disso. Agora, eu não posso deixar com que esse dardo entre falando assim, não, você não daria nada em lugar nenhum. Então, esse aí é o negócio. Então, hoje pode estar resolvido o problema, você pode estar caminhando, você pode até estar numa situação semelhante à minha. Não, eu só estou aqui por causa disso. Mas é o teu chamado e, de repente, hoje, você está tudo bem. O que nós precisamos é ser sarado por dentro. Então, aquilo que você lembrar, aquilo que você tiver já na sua memória, que você foi dardejado para a morte, apresente ao Senhor, para que você seja ressuscitado. E se você não lembrar, depois você vai apresentando aí diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar a minha vida primeiramente, Senhor, naquele dia específico que eu fui dardejado para a morte. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, entregar isso diante do Senhor e retomar a minha vida, Pai. Aquilo que eu tenho de competência, aquilo que eu tenho de dom, aquilo que eu tenho de sabedoria, de entendimento, dado pelo Senhor dentro de um comércio. É isso, ó Pai amado, que eu quero ficar. Em nome de Jesus, aquele dardo inflamado do maligno que entrou e me matou, na verdade, foi um dardejamento para a morte que teve sucesso. E eu fui descobrir isso essa semana, conversando com a minha irmã, segunda-feira. Mas em nome de Jesus, que eu saia desse ambiente, que eu seja ressuscitado, visitado pelo Senhor. E que em nome de Jesus, em todas as outras áreas, Pai, onde eu fui dardejado para a morte, que eu seja visitado, que o Senhor me faça lembrar, que o Senhor traga à minha mente, assim também como da minha esposa, do Mateus, da Letícia, de cada vida do Ministério Morra, do Paternidade Aljava, do Oséias, aqueles que não estão caminhando em nenhum grupo, mas que estão assistindo, em nome de Jesus, que você seja visitado nesses ambientes que o Espírito Santo fizer você lembrar, e que você seja ressuscitado,
que você se perdoe, que você se limpe e que esse dardo inflamado do maligno seja agora, em nome de Jesus, totalmente eliminado da tua vida. Esse dardejamento para a morte seja eliminado em nome de Jesus. Você não é incompetente, você não é um fracasso, você não é um resto, você não vive de esmola. Você tem a tua chamada, você tem a tua vida, você tem a tua competência, e em nome de Jesus, todo esse ambiente de trevas, onde você pode ter sido exposto nessa área, alguém te expôs, alguém te feriu, palavras, atos, atitudes, pensamentos, coisas que chegaram na tua vida, de instituições, de pessoas, de marido, de pastores, de filho, da onde veio isso em nome de Jesus, do próprio Deus, da própria palavra, que de repente, naquele momento você não entendeu aquilo que Deus estava falando e foi como um dardo inflamado, em nome de Jesus. Ressuscita, tenha vida novamente nesta área, saia de todo ambiente de sepultura, de sepulcro, em nome de Jesus. Que isso não sugue mais a tua energia, que isso não roube mais o teu ânimo, que isso te não seja mais para você com prejuízo, para andar se arrastando nessa área, mas que você volte a ter vigor, volte a ter virtude, volte a ter vida, em nome de Jesus. Assim eu te abençoo, decreto a visitação do Altíssimo na tua vida. Em nome de Jesus. Pai, ontem nós ouvimos a irmã Geni falando a respeito do Altíssimo. Ele está acima de tudo e acima de todos. Aleluia. Em nome de Jesus. Que essa manifestação venha sobre nós. E que os dardos inflamados do maligno que nos mataram, que nós fomos adejados para a morte, sejam aniquilados. E nós estamos, ó Pai amado, revivendo. Porque o Senhor é o nosso Deus, acima de tudo e acima de todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Em nome de Jesus. Amém, amados. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Deus te guarde. E dê vitória aí, para a glória de Deus. Amém. Shalom, shalom. Fiquem com Deus. Glória a Deus.